gente tem que se preocupar com os gráficos dessas funções elementares, porque deles vão partir os outros gráficos. Tá? Então, o gráfico da função elementar módulo de x, dessa forma aqui. Lembrando que o elementar sempre parte da origem. O gráfico da função elementar módulo de x é sempre essa função com esse bico aqui, com essa abertura. Tá? Exatamente dividindo ao meio. E no ponto 0, 0. 0 para x, 0 para y. Raiz de x também tem um gráfico elementar. As elementares sempre são com a variável x sozinha. Tá? Coeficiente 1 e expoente 1. O importante são os gráficos. Então, é como se fosse a metade de uma parábola, só que na horizontal. E só na parte de cima. Tá? Raiz de x, função elementar. Esse é seu gráfico. Quociente de 1 sobre x. Essa função também é conhecida como hipérbole. Tá? Mas o importante aqui, x sozinho, expoente 1, coeficiente 1. Repara também, ó, ela tem pela sua esquerda 0 para y, pela sua direita 0 para y, perdão, para x. Por cima, 0 para x e por baixo. Então, sempre as elementares partem dessas três formas que eu mostrei para vocês. Tá? Tirando essas três funções elementares, vão aparecer as funções conhecidas por nós. As funções afim, que é do primeiro grau, função quadrática do segundo grau, e outras funções, logaritmo, exponencial. Mas o foco para vocês aqui, sempre saber a elementar, são dessas três aqui que a gente viu. Observa, a gente tem que desenhar o gráfico dessa função. Né? Quais são os gráficos que a gente aprende em método zoom? Reta, parábola, módulo. Que tipo de função tem aqui? Isso aí, Juliano, é uma hipérbole. Ou seja, para a gente esboçar aquele gráfico ali, a gente precisa partir de uma elementar. E como já foi dito que é uma hipérbole, qual é o elementar que é uma hipérbole? 1 sobre x. Isso. 1 sobre x. Então, para a gente esboçar essa função, o gráfico dela, eu vou partir do gráfico dessa elementar. A gente vai trabalhar com translações e rotações. Para a gente aqui, vai ser mais translações. Ou seja, o que é transladar? Você vai andar com a sua elementar tantas casas para a direita ou esquerda, ou para cima e para baixo. Quem vai indicar isso? A gente vai ver. Eu vou partir do elementar, lembrando que o meu gráfico na resposta não é o elementar, é esse aqui, mas eu desenho o elementar para chegar na resposta. Então eu vou fazer o gráfico do elementar tracejado. Para não confundir com a resposta. Enxergaram o gráfico que eu fiz aqui pontilhado? Esse é o gráfico do elementar. Por quê? O que aconteceu com o elementar para chegar nessa função aqui? Eu vou como se fosse descompactar, eu vou melhorar a função que ele pediu. Tá? O que aconteceu? Ó, lógico, o que é g de x? É y, né? Mais 1, repara, quem manda na função aqui vai ser a variável x, que eu vi que era hipérbole porque ela estava no meu denominador. Então, quem está atrelado ao x é o menos 2. Esse mais 1, ele não está atrelado ao x. O mais 1 eu posso jogar para o outro lado, como menos 1. E ele está atrelado ao y.
sobrando 1 sobre x menos 1. Agora repare, ó, a minha elementar, vou chamar de y aqui, só para ajudar. Ó. X menos 1 Comparem por quê? agora. Oi, pode falar. X menos 1, aí que ficou embaixo. Ah, eu vi o 1, esqueci de botar o 2. Obrigado. Tá? Então agora, ó, a gente vai comparar a elementar e ver o que aconteceu. A minha elementar, x estava no zero. Por quê? Ó? Ela não corta no zero para x. E aqui ela foi para menos 2. Eu tenho menos 2 atrelado ao x. Então, o que a gente vai fazer? Sempre ao contrário do sinal. Se é x menos 2, então eu estou falando do eixo x, eu estou falando na horizontal. Eu vou transladar horizontalmente. Se é menos, seria para a esquerda, mas sempre ao contrário. Se é x menos 2, eu vou transladar 2 unidades para a direita. Mas por que para a direita? Porque é o eixo x. Então, 1, 2. Vai estar no 2 para x. Só que eu não vou transladar só em x. Reparem, a minha elementar era y sem ninguém. Só que aqui eu tenho y menos 1. E sempre que eu disse, ao contrário, se é menos 1, eu vou transladar em y uma unidade, se é menos, é o contrário, para cima. Então, 1. Juntando as duas translações, ó, eu obtenho esse ponto aqui. E é nesse ponto aqui que a gente vai desenhar a função final. Vou até pontilhar aqui para melhorar. Então vai ser aqui, ó, 2 para x e 1 para y. Nesse espaço aqui, eu reproduzo a minha elementar. É como se esse aqui fosse o meu novo eixo. Então eu venho aqui. Estou observando o gráfico em vermelho. Ele é a minha resposta. Aí eu escrevo o nome do gráfico. Ó. G de x igual a 1 sobre x. Esse gráfico em vermelho é a resposta. Então, nessa questão, é a mesma coisa. Esboce os gráficos das seguintes funções. Essa função lembra o que para vocês em relação às elementares? Uma hipérbole. Hipérbole. Isso aí. Então, se eu quero uma hipérbole, eu vou escrever elementar logo. Ó. 1 sobre x. Porque é ela que eu vou desenhar pontilhada para depois transladar. Mas antes de eu fazer o gráfico, eu vou melhorar isso aqui, né? Eu tenho que chegar em quê? 1 em cima e um x embaixo. Lógico, eu tenho que ter alguém atrelado ao x e atrelado ao y. E eu tenho x em cima, x embaixo. Essa função está bem confusa. Então, vamos melhorar para poder esboçar o seu gráfico. Mas o mais importante é que eu acabei de perguntar para vocês. Eu quero saber quem é elementar dela. 1 sobre x. Aqui vai vir a parte algébrica para a gente, onde vocês vão ter que trabalhar com vários tipos de sacadas, como regra de fração, MMC, o que mais? Vamos ver aqui. Fator comum. Tá? Isso é bom para limite. Mas vamos lá, para não perder tempo. Vou mostrar o passo a passo. Ó. X menos 1, já sei que tem 1 atrelado ao x. Mas eu tenho outro aqui em cima que não deixa eu finalizar como se fosse elementar. Então eu vou fazer algumas modificações. Tá? Já vou transformar o f de x em y, para não perdermos tempo. E agora olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu tenho x menos 1, e aqui em cima eu tenho x menos 2. Aí você, caramba, será que eu consigo chegar no x menos 1 em cima também, para simplificar? Consigo com essa técnica. 3x. O que é menos 2? Eu posso reproduzir
como menos 3 mais 1? Eu posso transformar esse menos 2 em menos 3 mais 1? Pode sim. Né? E essa que vai ser a saída. Porque, ó, quando eu transformei menos 2 em menos 3 mais 1, eu posso agora aqui aplicar uma técnica de fração. Melhor, uma propriedade de fração. Se eu tenho uma soma ou uma subtração no numerador, eu posso abrir em duas frações com o mesmo denominador. Aí eu vou fazer isso. Então eu peguei esse 3x menos 3, fiz um bloco dele, e repeti sobre x menos 1. A soma, eu abri o outro 1 com o mesmo denominador. A ida e a volta são válidas. Por quê? Isso aqui é uma técnica para poder chegar na minha elementar. Aqui em cima eu vou aplicar o produto notável do fator comum. Eu tenho 3 nos dois termos. Eu vou botar 3 em evidência. Colocando 3 em evidência, vai sobrar x menos 1. E embaixo continua x menos 1. Uma soma 1 sobre x menos 1. Por quê? 3 multiplica x menos 1. Quando eu tenho multiplicação, eu posso simplificar. X menos 1 com x menos 1, sobrando 1. Então, y igual a 3 mais 1 sobre x menos 1. Olha, o 3 não está atrelado, mas o 3 está sozinho, posso jogar para o outro lado. Mais 3, vem para o outro lado, menos 3. E sobrou do outro lado, x menos 1, o que me remete à minha elementar. Então, viram? Eu saí de 3x menos 2 sobre x menos 1, que eu não conseguiria escrever, eu não conseguiria esboçar o gráfico baseando na sua elementar. Então, eu apliquei o algebrismo. Quebrei o menos 2 em menos 3 mais 1, separei em duas frações de mesmo denominador, propriedade de fração. Depois, nesse meu numerador da primeira fração, apliquei produto notável, fator comum 3 em evidência, aparecendo uma multiplicação com x menos 1, que era o meu denominador. Se eu tenho multiplicação, eu posso simplificar, sobrando só o 3. Aqui eu não fiz nada, só fui repetindo. Chegando aqui, que é uma forma que me remete a elementar. Eu tenho menos 1 atrelado ao x e eu tenho menos 3 atrelado ao y. Pronto. A partir daqui, eu posso esboçar o meu gráfico. Então eu vou só reproduzir. É a mesma coisa que essa aqui. Que é nessa que a gente vai se basear para desenhar o gráfico. Lembrem, aqui é o meu eixo cartesiano normal. Primeira coisa que eu esboço, a elementar. Então vem aqui pontilhado, bonitinho. E agora eu vou marcar os pontos. Ó. A elementar está aqui. O que eu vou fazer com a elementar? O que aconteceu na minha função. Quem está atrelado ao x, eu vou fazer horizontalmente o contrário. Se eu tenho menos, eu vou para a direita. Uma unidade. Então, vou marcar aqui, ó, uma unidade para a direita. Atrelado ao y, vertical. Menos, então, ao contrário, vou para cima. 3 unidades. 1, 2, 3. Juntando x com y, eu obtenho um novo eixo. Seria esse eixo aqui. Então, eu vou cruzar nesse ponto para fazer um novo eixo. Nesse novo eixo, esboço a elementar finalizada como gráfico. Esse é o gráfico da questão, gente.
e esse fechado aqui em vermelho. Professor, Pode falar. tem que sempre fazer as duas marcações no gráfico? Duas marcações que você fala o quê? Elementar e o gráfico? Isso. Sim. Para você poder saber como você vai caminhar. Porque quem anda, você parte da elementar. Você pega a elementar e caminha. Eu caminhei com a elementar 1 unidade para a direita e depois subi 3 unidades. Pode ver, o eixo dela estava aqui. Ó. O eixo veio para cá, depois o eixo parou aqui. Pode ver, fiz um novo eixo. A partir do novo eixo, eu reproduzo a elementar de novo, só que já fechadinha, sem ser pontilhada, porque essa é a resposta final. Então, esse aqui é o gráfico de f de x igual a 3x menos 2 sobre x menos 1. E o certo, então, é fazer pontilhado assim mesmo, dessa forma. É bom fazer pontilhado para você não se perder. Porque, digamos que você está fazendo na prova, o pontilhado não é resposta. Resposta é o contínuo. G de x. Então, ele quer o domínio da função. A resposta daqui é o domínio de g de x. Domínio de uma função logarítmica tem dois. Lembrando que isso aqui é um logaritmo natural, ln. Então, a gente só se preocupa com logaritmando. O que está no logaritmando tem que sempre ser maior que zero. Quem está no logaritmando? 1 menos x sobre x menos 3. Isso tem que ser maior que zero. Mas, além disso, temos outra indeterminação. Porque dentro do meu logaritmando tem uma fração. E nós sabemos que numa fração, o que está no denominador, ou seja, embaixo, tem sempre que ser diferente de zero. Então, nós temos duas restrições. Primeira, a do logaritmando, e segunda restrição, a da fração. O que está embaixo tem que ser diferente. E o que vai ser o domínio? O domínio, ou seja, vai ser a restrição, vai ser a interseção entre as duas respostas. Então, nós vamos se basear em retas numéricas. Pegando daqui, eu posso fazer o cálculo. X menos 3 MMC direto. Eu tenho x menos 3 menos x sobre x menos 3 maior que zero. X diminui x, eu tenho que menos 3 sobre x menos 3 tem que ser maior que zero. E o que é isso? Eu tenho uma divisão onde eu tenho um número negativo e uma reta. E só vai servir as respostas que forem positivas, maiores que zero. Vou estudar os sinais de menos 3. Sabemos que é uma reta que não tem nenhum ponto, mas todos são valores negativos. X menos 3 é uma reta. O ponto é o ponto 3, bolinha aberta, porque é maior. E nesse ponto passa uma reta x menos 3, e é uma reta crescente. Ou seja, negativo para um lado, positivo para o outro. O estudo de sinais é o resultado disso, que é, na verdade, uma divisão. Eu vou descer os pontos, melhor, só tem um ponto, que é o ponto 3. Desci o ponto 3. Agora eu divido as respostas. Ó, daqui para a esquerda. Menos com menos, mais, menos com mais, menos. Qual a resposta aqui? Tudo que for maior que zero. Tudo que for positivo. Então, esse intervalo é a resposta da primeira indeterminação. Então, eu tenho como resposta menos infinito a 3 aberto. Esse aqui é a primeira indeterminação. X menos 3
tem que ser diferente de zero, porque está no denominador. Temos que x tem que ser diferente de 3. E faz sentido, porque o 3 está aberto, o 3 não vai entrar. Agora a gente vai juntar as duas para dar resposta. Como? Verificando as interseções entre elas. Então, na primeira, eu tenho essa reta, que vem de menos infinito a 3. Então, vou botar o 3 aqui. Lembrando que é 3 aberto. Então, é esse intervalo resposta. E na segunda, tem que ser a mesma reta. E eu tenho um ponto diferente em 3. Diferente, bolinha aberta. A gente viu semana passada. E diferente de 3. Ou seja, qualquer intervalo desde que não seja o 3. Então, ó, o intervalo é assim. Ó, se é diferente de 3, é todo mundo menos o 3. Por isso a bolinha aberta. E a partir daqui, eu tiro meu domínio. Domínio de g de x. Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Vou botar aqui d de domínio. Domínio. Vai ser só onde houver interseção. Desci os pontos, só temos um ponto. Desci o ponto 3. Agora, ó, eu tenho dois setores, para a esquerda e para a direita. Só vai descer, entrando aqui na resposta, se tiver nos dois. Então, daqui para a esquerda eu tenho intervalo, e desse para a esquerda eu tenho intervalo. Como eu tenho intervalo nos dois, desce intervalo como resposta. Segundo setor. No primeiro não tem intervalo. Como já não tem no primeiro, já não desce. Resposta final é essa aqui. Já posso dar como resposta do exercício. Domínio da função g de x é igual... Aí você escreve o jeito que vocês quiserem. Posso botar direto como estava antes, ou daquele modo completo. X pertence a R, tal que x, bolinha aberta, opa, menor, porque está para a esquerda, que 3. Fim de questão. Vou mostrar um exemplo aqui antes. O que é limite, que a gente não falou ainda. Como que eu resolvo o limite? Primeiro, reparem como é que eu leio. Limite desta função. E quem é essa função? Composição dela. X mais 5 sobre 2 mais x. Limite desta função quando x tende a 1. A partir de agora, os nossos limites, eles não são a resposta exata, tá? Direta. X não é 1. X tende a ser 1. Então, a sua resposta também tende a ser aquilo. Ou seja, os valores de limite, vocês vão ver que no gráfico, a partir de semana que vem, que a gente vai ver, são sempre bolinha aberta. Os valores para aquele limite vão estar numa bolinha aberta. Por quê? Eles não são aqueles valores. Eles tendem a ser. Na parte algébrica, né? Se o x tende a 1, a resposta do limite é o y. O x tende a um valor em y. É como se fosse a função. A gente via f de x igual a x mais 2. Aí eu colocava, quanto que é o f de 1? Ou seja, eu quero saber o valor quando x for 1. Aí colocava 1 no lugar do x. Aí você via que f de 1 era igual a 3. Ou seja, y igual a 3. Quando x for 1, y é 3. Aqui é a mesma coisa, só que ele tende. Quando x tende a 1, vocês colocam o 1 no lugar do x. E a resposta vai ser em y, só que não vai ser, vai tender a ser. Na parte dita, escrita, mas calculando é só substituir. Então, vocês vão substituir o valor que o x tende e encontrar o valor que tende a y. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Direto. Colocar 1 no lugar do x. Então, ficaria 1 mais 5 sobre 2 mais 1. 1 mais 5, 6. 2 mais 1, 3. 6 dividido por 3. Então, limite de x mais 5 sobre 2 mais x. Quando x tende a 1,
tende a 2. Ou seja, se eu tivesse num gráfico, quando x tende a 1, então você teria aqui 1, y tende a 2, 1, 2. Aí seria isso aqui. Só que bolinha aberta. O que a gente aprendeu antes, fazer os gráficos, a gente fecha a bolinha. Aqui a bolinha é aberta, porque tende. O valor de x tende, o valor que a gente encontra em y tende. Por isso a bolinha é sempre aberta. Tá? E vocês vão ver que esses gráficos também são importantes para a gente encontrar os limites. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer no limite, pegar o valor que o x tende e substituir e ver se vocês encontram o valor. Feito isso, deu certo? Fim de questão. Então qual o limite? 2. Então nessa função aqui, é o que eu falei, vamos tentar calcular o limite. 3 no lugar do x, eu vou ter 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. 3 ao quadrado, 9, menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Aonde está a minha principal indeterminação? O 0 não pode estar no denominador. Em cima, pode ser 0. Não pode ser embaixo. Isso quando for fração. Por isso, temos que aplicar uma forma desse 0 não aparecer. Porque aqui não é válido. E é isso que vai modificar para vocês. Na verdade, o que sempre vai acontecer para o limite para a gente. Vocês vão ter que olhar o limite. O primeiro teste de vocês é esse. Pega o valor que o x tende, substitui. Se não aparecer indeterminação, fim de questão. Aparecer alguma indeterminação, opa, vocês vão ter que modificar a sua função do limite para eliminar essa indeterminação. Então a gente sabe que a indeterminação está embaixo. Eu tenho que dar um jeito de sumir com x menos 3. E é aqui que entra produtos notáveis. Eu tenho x menos 3 e em cima eu tenho x ao quadrado menos 9. Quem é bom com produto notável sabe que em cima eu tenho a diferença de 2 quadrados. Reescrevendo nosso limite. E, gente, quando for fazer isso, eu tenho que reescrever limite também. Não é só calcular igual eu fiz direto. Quando eu substituo o número no valor do x, eu já posso, não preciso repetir a sigla limite. Mas quando eu vou fazer produtos notáveis, eu repito o limite. Então, limite, agora eu vou trocar. X ao quadrado menos 9 virou isso aqui. Então, x mais 3, que multiplica x menos 3. O de baixo eu não mexi, mas olha o que aconteceu. Em cima eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho multiplicação, eu posso simplificar fatores comuns. X menos 3 em cima e embaixo. Simplifiquei, sobrou 1 vezes x mais 3. Então sobrou limite quando x tende a 3 de x. Aí, nesse novo limite que sobrou, tem alguma indeterminação? Não, agora vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. Como não tem indeterminação, a gente volta à origem. Substitui o 3. 3 mais 3, 6. Fim de questão.